Oi gente, tudo bem? Meu nome é Joyce e esse é mais um vídeo do meu canal. Então eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre autismo. Eu sou mãe de um menino de 4 anos, o nome dele é Juan e ele foi diagnosticado com autismo com 2 anos e meio. Algumas pessoas me perguntam como que eu descobri que ele era autista. Na verdade, eu não sabia o que era o autismo, né? Eu percebia que ele tinha algumas manias, algumas características que eram diferentes das outras crianças. E isso sempre me deixou em estado de alerta, assim. Eu sempre fui muito neurótica. Algumas pessoas falavam que eu era neurótica por perceber essas coisas e achar que tinha alguma coisa errada. Até falar assim, calma, ele é muito novo. Vamos esperar ele crescer pra gente ver se é alguma coisa diferente ou não. Foi a partir daí, desde bebezinho, eu já percebia que o Juan tinha algumas características diferentes das outras crianças. A primeira delas era que o Juan, ele tinha crises de choro, principalmente quando eu saía de perto dele. Tanto que a gente não passava muito tempo longe um do outro, porque ele não parava de chorar e as pessoas que ficavam com ele, a minha mãe ou o pai dele ou alguma outra pessoa, não conseguia acalmar ele, porque ele não parava mesmo de chorar. Foi depois do diagnóstico que eu comecei a lembrar, né, de algumas coisas que aconteciam e eu percebi que ele já tinha crises desde bebezinho. Eu me lembro uma ocasião que, meses já, ele já era um pouquinho, ele já era grandinho e uma amiga minha se ofereceu para ficar com ele porque eu queria muito voltar a fazer os meus treinos, né? Porque eu sempre gostei muito de fazer atividade física, eu sempre fui muito ativa, muito agitada e eu sentia a necessidade de voltar a treinar. Aí eu tentei voltar pro treino do Muay Thai com ele bebezinho. A minha amiga se prontificou para ficar com ele, deixei ele lá na casa dela. Quando eu saí, ele não parava de chorar. Como eu não levei celular, ou meu celular não funcionou, alguma coisa assim. Ela não conseguiu falar comigo, né, nesse tempo. E ela sabia onde era o treino, ela teve que levar ele até mim. Ele foi o caminho todo chorando e ela falou assim, amiga, desculpa, mas ele não para de chorar. Então eu não vou conseguir ficar com ele. Depois desse dia eu não consegui fazer os meus treinos porque ele não ficava realmente com ninguém, então eu abri mão. Falei, não, ainda não é o momento e vou esperar quando ele estiver maiorzinho, entendendo um pouco mais, que aí eu volto à minha rotina, né, de antes. Isso demorou muito tempo, eu acho que eu consegui voltar a treinar, ele já tinha uns 2 anos. E mesmo assim, aí eu tive que ter uma estratégia, né, pra voltar a treinar. Eu comecei a acordar umas 5h30 da manhã, levava ele pra casa da minha mãe, ele dormindo. Aí a academia abria umas 6h30, eu fazia o meu treino e tinha que chegar antes dele acordar, porque se ele acordasse, ele tinha crises. Bom, o segundo sinal, a segunda característica, quando a gente chamava ele, ele não atendia pelo nome dele, não atendia, ele fingia que, não sei se ele fingia, mas era como se ninguém estivesse falando com ele, ele nunca respondia quando a gente chamava ele, desde bebezinho também. E é uma característica dos autistas que eu não sabia, né? Na época eu lembro que minha mãe até falava assim, será que ele é surdo, que ele não escuta a gente chamando ele? Mas ele tinha uma audição bem seletiva, porque para outras coisas ele ouvia, ele assistia os desenhos, ele ouvia as musiquinhas, então surdo ele não era. Apesar dele ser muito chorão, como eu disse lá na primeira característica, a terceira característica ele era muito silencioso. Ele brincava, mas ele não fazia barulho. Ele era um bebê que ele ficava no cantinho dele, brincando, com o carrinho, com o ursinho, qualquer brincadeira, atividade para ele, ele sempre prestava muita atenção no que ele estava fazendo e como se o mundo não existisse. E aí a gente pode perceber que isso era uma característica do autismo, né? Ele tinha aquele hiperfoco. Quando eles gostam de alguma coisa, eles focam naquilo e é como se o mundo não existisse. A quarta característica, o quarto sinal, né, de que eu notei que tinha alguma coisa errada, ele demorou muito para falar. Ele teve um atraso muito grande na fala. O máximo que ele tentava falar, mas ele só enrolava a língua, parecia um árabe falando, sabe? Mas quando ele era bebezinho mesmo, eu percebia que ele não imitava sons que a gente fazia, sabe, nas brincadeiras de bebê? Que a gente fazia sonzinhos de sílabas e tal, ele não imitava. Eu já percebia que ia ter um atraso aí, porque ele olhava, ele até ria das brincadeiras que a gente fazia, mas ele não tinha interesse de tentar copiar, imitar os sons. E eu sentia assim que ele não tinha
ele não sentia a necessidade de se comunicar. Teve uma época que eu percebi assim, que parecia que como eu era mãe dele, eu tinha a obrigação de entender o que ele queria sem falar. Na época que eu ficava bem estressada, eu falava assim, mas você tem que falar com ele, tem que incentivar. E eu sempre fiz isso, né, de sempre falar com ele, sempre conversar com ele, mas ele não tinha essa necessidade e pra ele tava tudo bem, ele não precisava falar, eu sempre atendia, né, as necessidades dele, então isso, de certa forma, atrasou bastante a fala dele também. A quinta característica foi que quando ele começou a imitar os gestos que a gente fazia, porque ele ainda não falava, mas ele entendia, ele sempre foi muito esperto. Eu percebia que ele entendia o que estava acontecendo ao redor dele, mas ele não tinha necessidade de falar. E quando a gente dava tchau pra ele, dava tchau assim, ele fazia o tchau virado pra dentro. E era sempre assim, o tchau dele era virado pra dentro. Quando a gente dava o tchau com a palma virada pra ele achava que ele tinha que ver a palma da mão dele. Então, mesmo ensinando, falando, ele fazia assim, tipo, como se não, o certo é assim, porque mesmo pequenininho, ele já tinha isso de, eu sei o que eu tô fazendo. Ele era muito, eu percebia isso, essa independência dele, ele queria o tchau, mas pra ele era assim. Então, só depois das terapias, quando ele já começou a fazer, teve o diagnóstico, que aí sim ele começou a mudar o tchau pra fora, com a palma da mão pra fora. E ainda percebo que tem momentos, quando ele tá um pouco distraído, ele ainda faz assim. Bom, gente, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar só essas características, mas tenho várias outras. Eu me lembro de cada coisa quando ele era pequeno. Eu gostaria muito de compartilhar aqui com vocês, com outras mãezinhas que estão passando por esse período, né, de diagnóstico de se é ou se não é. A gente fica numa tensão, né, de tentar entender o que está acontecendo com o nosso filho. Eu me lembro muito bem que foram momentos assim de tensão até vir o diagnóstico e eu ter certeza do que estava acontecendo. A gente fica muito aflita. Como eu já percebia que ele tinha alguma dificuldade, alguma coisa diferente, quando eu recebi o diagnóstico foi só uma confirmação. Mas eu sei que para muitas mães é um choque. Então, por mais que seja um diagnóstico pesado, difícil, mas ainda assim dá pra gente viver bem, feliz, do nosso jeitinho, porque cada família vai aprendendo, né, a lidar com o autismo de alguma forma. Mesmo sendo muito difícil ter que lidar, ainda assim é muito gratificante. Hoje eu vejo meu filho descobrindo as coisas, aprendendo, sabe, evoluindo, e cada conquista dele, cada palavra nova que ele fala, que ele aprende, pra mim é uma vitória e tanto, assim, é uma sensação, é tão gratificante que o amor parece que multiplica, sabe? Ver que todo o trabalho, todo o esforço tá valendo a pena, sabe? Eu confesso que eu ainda estou lidando, porque é sempre muita novidade, então não vai ser de uma hora pra outra que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar perfeito, não. Mas a gente tem que ter paciência e saber que é aos pouquinhos que as coisas vão melhorando e vai mudando e tudo vai ficar bem. Tenho certeza que tudo vai ficar bem. Hoje foi uma experiência e tanto, né, que eu tô fazendo esse vídeo aqui com as características, mas no vídeo anterior eu fiz um vlog mostrando um dia de passeio com o Juan. Então, bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que de alguma forma esse vídeo ajude alguém, porque a minha intenção em compartilhar é isso, é mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, dá pra gente viver bem assim. Eu espero que vocês gostem, dá um curtir. Beijo, gente! Até o próximo vídeo. E se inscreve no canal pra acompanhar a gente, tá bom? Tchau!